Este é o Parque Tecnológico de São José dos Campos. É aqui que muitas empresas trabalham em projetos voltados para a área de tecnologia e inovação, uma referência não só a nível nacional como internacional. Tanto que em setembro de 2019, o local chamou a atenção do governo de Israel e um termo de cooperação foi firmado entre a Agência de Inovação Israelense e o Parque Tecnológico. A partir desta colaboração conjunta, São José dos Campos pode se tornar modelo no fortalecimento das relações entre Brasil e Israel, voltadas para o intercâmbio de pesquisas e criação de novas tecnologias. É o que aponta o cônsul de Israel em São Paulo, Alon Lavi. Eu acho que São José dos Campos é um exemplo de lugar que já tem um ecossistema bom de inovação e podemos e buscamos parcerias na área de tecnologia que podem melhorar a tecnologia israelense e a tecnologia brasileira para melhorar a fabricação brasileira aqui e para estreitar mais relações tecnológicas entre os dois polos que tem aqui, Israel e São José dos Campos. Esta troca de experiências entre pesquisadores de Israel e Brasil pode resultar em inovações das mais diversas áreas, algo que o Parque Tecnológico de São José dos Campos enxerga como muito positivo. A ideia agora é oferecer espaço, mão de obra e apoio para o fomento de futuras e novas tecnologias que irão surgir desse trabalho conjunto. E nós estamos trabalhando em duas ações agora para 2020. A primeira delas é uma missão que nós devemos lançar aí, em breve. Eu estou dando em primeira mão aqui, que nós faremos uma missão para Israel, tanto com uma missão voltada para estudantes, para conhecerem um pouco da cultura e do modelo de pensar em empreendedorismo e tecnologia de Israel, e também com empresários para poderem conhecer as oportunidades de inovação e tecnologia em Israel. E a segunda ação é o Israel Innovation House, que é um centro de demonstração de tecnologias de Israel, que a gente está compondo com um grupo de empresas de Israel para ser instalado no Parque Tecnológico. Esse cenário de união e pesquisa entre os dois países ganhou ainda mais força com o trabalho do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Avraham Shelley. O embaixador participou de ações para integrar empresas e investidores de São José e Israel na produção de tecnologia. Isso resultou em investimentos na ordem de 20 milhões de reais em São José dos Campos e a geração de 400 empregos diretos na área farmacêutica, de suplementos e cosméticos. Um exemplo do que pode sair a partir desse acordo foi revelado pelo empresário do setor farmacêutico Manuel Conde. Ele destaca a importância da troca de experiência entre os profissionais brasileiros e israelenses, um aprendizado que pode render até mesmo medicamentos para combater o câncer. Bom, quanto a medicamentos, tem vários medicamentos contra câncer, contra doenças autoimunes, que eles estão passando tecnologia para nós. Botox, que aqui é a toxina botulínica. E sobre inteligência artificial, hoje é primordial para análise de algoritmos com análise cognitiva, que é de suma importância, que eles têm bem desenvolvido lá. Para a gestão pública da cidade, tanto essa parceria quanto o apoio entre os empresários dos dois países são a representação da força de São José no cenário da tecnologia e inovação, uma referência que deve se consolidar ainda mais a partir das pesquisas e produtos que irão surgir do intercâmbio Brasil e Israel. Isso fomenta também a economia da nossa cidade. Hoje nós temos a indústria da área farmacêutica, que vão fazer grandes investimentos aqui na nossa cidade, gerar bastante de emprego através dessa parceria de conhecimento, de trocas de ideias, de tecnologia. Nós temos várias empresas de capital israelense aqui em São José dos Campos, além desse DNA da ciência e de tecnologia. Um DNA exatamente igual ao DNA de Israel, que tem muitas empresas fornecedoras de tecnologia para o mundo, como o Waze, por exemplo, e aqui em São José a gente pode ter essa troca de experiências. São José levando a sua inovação, sua tecnologia na área aeroespacial, na área de programação, de sistemas, e Israel contribuindo também com toda essa inovação tecnológica que eles já produzem tão bem lá. Israel é um país extremamente avançado na questão da inovação. Mobilidade urbana, água, energia, são todas áreas que interessam e existem conversas de todos os tipos entre as empresas daqui e de lá, comitivas, 200 empresários já foram para lá. A participação do embaixador, a participação do cônsul, muito importante nesse quesito. Então acho que a gente vai indo bem, nos aproximando de Israel, é uma parceria frutífera para ambos os lados.